O céu daquela noite estava coberto por um manto negro sem estrelas. O silêncio do palácio era sufocante, quebrado apenas pelo som de passos apressados e pesados. Guardas, nobres e soldados corriam por corredores frios de pedra, mas ninguém conseguia dormir. Dentro de seu quarto, o rei Dário andava de um lado para o outro, inquieto, com as mãos suadas e o coração em pedaços. Lá fora, o povo murmurava. Todos sabiam. Naquela noite, um homem inocente havia sido jogado para morrer. E não era qualquer homem. Era Daniel, fiel, íntegro, sábio, o mais respeitado dos conselheiros do império. Mas agora, lá estava ele, preso em uma cova escura, cercado por leões famintos. A entrada havia sido lacrada com uma enorme pedra, selada com o anel do próprio rei. Era tarde demais para arrependimentos. Nenhuma lei dos medos e persas podia ser revogada, nem mesmo pelo próprio rei. Enquanto isso, dentro da cova, o silêncio era sobrenatural. Os olhos dos leões brilhavam na escuridão, refletindo a luz da tocha que ainda ardia lá fora. Mas, estranhamente, nenhuma fera avançava. Daniel estava de joelhos, os olhos fechados, e a fé firme como uma rocha. O tempo parecia congelado, o mundo lá fora em pânico, mas ele em paz, porque no íntimo de seu coração, ele sabia, não estava sozinho. E então, a cena congela. O tempo recua. Voltemos ao início dessa história, onde tudo começou, não em uma cova escura, mas no auge do poder, quando Daniel era um dos homens mais respeitados de toda a Babilônia. Uma trajetória marcada por inveja, conspiração, fé e um livramento que desafia toda a lógica humana. No coração do Império Medo-Persa, logo após a queda da Babilônia, um novo rei ascendia com força e sabedoria, Dário, o Medo. Ao assumir o trono, encontrou um reino vasto, complexo e repleto de culturas, crenças e interesses políticos que se entrelaçavam em um delicado jogo de poder. Para administrar tamanha estrutura, o rei decidiu organizar o governo em regiões administrativas, nomeando 120 sátrapas para governarem as províncias e supervisioná-los com 3 ministros principais. E entre eles, um se destacava como o mais sábio, íntegro e respeitado de todos, Daniel. Já idoso, com cabelos grisalhos e olhos que carregavam o brilho de décadas de fé inabalável, Daniel era um homem cuja reputação ecoava desde os tempos do rei Nabucodonosor. Ele havia interpretado sonhos, enfrentado crises e agora, mesmo em meio a um novo império e uma nova cultura, permanecia como símbolo de excelência, respeito e temor a Deus. Dário o admirava profundamente, a ponto de considerar promovê-lo sobre todos os demais governadores e ministros, colocando-o como o administrador principal de todo o reino. E foi aí que a inveja nasceu, silenciosa, perigosa, ácida. Os outros líderes não suportavam ver um estrangeiro, um judeu exilado, ocupar posição tão elevada. Não aceitavam que alguém tão fiel a um Deus invisível, que não se curvava aos costumes pagãos, fosse a figura mais próxima do rei. Então, os cochichos começaram, as reuniões secretas, os olhares cruzados nos corredores do palácio. Eles tentaram de tudo para encontrar uma falha em Daniel, algo em sua administração, em seus registros, algo que pusesse sua honestidade em xeque diante do rei. Mas nada encontraram, nenhum suborno, nenhum desvio, nenhum deslize. Ele era limpo, incorruptível, e isso os desesperava ainda mais. Até que, finalmente, encontraram a única fraqueza que podiam explorar: sua fé. Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias, sem esconder, sem negociar, sem disfarçar. Sempre de joelhos, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, ele falava com Deus com a mesma naturalidade com que um filho fala com o pai. E foi nesse hábito, nesse compromisso inegociável, que os conspiradores viram sua oportunidade. Reuniram-se então para armar um plano cruel, envolto em bajulação e astúcia.
procuraram o rei com um tom de falsa lealdade e propuseram: ó rei Dário, vive para sempre. Estabelece um decreto real e assina uma ordem que não possa ser revogada. Durante 30 dias, todo aquele que fizer qualquer pedido a outro deus ou homem, que não seja a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Lisonjeado e sem perceber a armadilha, o rei assinou o decreto. A sentença estava selada. A armadilha estava montada. E Daniel, fiel como sempre, não pararia de orar, mesmo que isso lhe custasse a vida. O sol ainda nem havia cruzado o horizonte quando Daniel, como de costume, se ajoelhou diante de sua janela voltada para Jerusalém. Seus lábios se moviam em súplica silenciosa, os olhos fechados em reverência, e o coração completamente entregue ao Deus que o acompanhara desde os dias da juventude. Ele sabia do decreto. Sabia que os olhos de seus inimigos estavam atentos, vigiando cada passo, cada gesto, cada respiração. Mas para Daniel, a oração não era um ritual, era sua essência. Negar esse momento seria negar a si mesmo. Naquele mesmo instante, nos becos escuros e corredores do palácio, os conspiradores se escondiam como serpentes à espreita. E quando ouviram a voz de Daniel em oração, seus corações se encheram de veneno e vitória. Eles o haviam flagrado. Agora tinham a prova que precisavam. Sem perder tempo, correram ao rei com rostos fingindo pesar e mãos ocultando a traição. Ó rei Dário, disseram, não assinaste tu um decreto que, por 30 dias, todo aquele que fizesse petição a qualquer deus ou homem que não fosse a ti, seria lançado na cova dos leões? O rei confirmou. Era uma lei imutável, e então veio a denúncia. Pois Daniel, um dos exilados de Judá, não te respeita, ó rei. Ele continua orando 3 vezes por dia. Naquele momento, o coração de Dário afundou. Seus olhos se arregalaram, e um silêncio cortante caiu sobre a sala. Ele percebeu a armadilha, reconheceu o jogo político que haviam armado, e mais do que isso, sentiu o peso da culpa por ter sido usado como ferramenta para destruir um homem justo. A partir daí, começou uma corrida contra o tempo. O rei passou o dia inteiro tentando livrar Daniel da condenação. Procurou brechas na lei, consultou conselheiros, tentou reverter a sentença, mas os conspiradores estavam prontos. Lembra-te, ó rei, repetiam com insistência, que nenhuma lei dos medos e dos persas pode ser revogada. Cercado, pressionado, impotente diante da própria assinatura, o rei Dário foi obrigado a cumprir o que havia decretado. Quando o sol se pôs, Daniel foi trazido sob custódia. O povo se aglomerava nas ruas, em silêncio, observando com tristeza e incredulidade. Os olhos do rei estavam marejados. Ao ver Daniel sendo levado, sua voz tremeu ao dizer: teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Era um sussurro de esperança em meio ao desespero. Daniel nada disse, apenas caminhou com dignidade. Os portões da cova foram abertos. O cheiro de animal selvagem enchia o ar. Os rugidos ecoavam pelas paredes de pedra. O velho profeta foi lançado ali, e uma enorme pedra foi rolada sobre a entrada. O rei selou a abertura com o seu anel, em nome da lei, mas seu coração estava em pedaços. Naquela noite, ele jejuou. Recusou qualquer música, companhia ou conforto. Deitou-se, mas não conseguiu fechar os olhos. A imagem de Daniel, só, cercado por feras, não saía de sua mente. Era a noite mais longa de sua vida. Uma noite de espera, medo e oração. Porque, embora rei, naquela noite, Dário não tinha controle sobre nada, exceto sobre sua esperança. Quando o primeiro raio de sol cortou o céu do oriente, tingindo as muralhas da cidade com tons dourados e avermelhados, o rei Dário já estava de pé. Os olhos marcados por olheiras profundas, o rosto abatido pelo peso de uma noite sem descanso e a alma consumida por ansiedade. Mal esperou que os guardas organizassem sua escolta. Partiu apressadamente em direção à cova dos leões.
Os corredores do palácio silenciavam a sua passagem. Ninguém ousava dizer uma palavra. Todos sabiam para onde ele ia. Os soldados abriram caminho. Os nobres observavam com olhares mistos de expectativa e escárnio. Para muitos, a morte de Daniel já era certa. Um velho jogado diante de feras famintas durante uma noite inteira, seria impossível resistir. Mas o rei, mesmo atormentado, alimentava uma fagulha de esperança. Ao se aproximar da pedra que selava a entrada da cova, Dário não hesitou. Sua voz ecoou com força, misturada com angústia e fé. Daniel, servo do Deus vivo, terá o teu Deus, a quem tu continuamente serves, conseguido livrar-te dos leões? Por um instante, o mundo parou. O vento pareceu cessar. Os guardas se entreolharam, incrédulos, e então, de dentro da escuridão, uma voz clara, serena e viva respondeu: Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui achado inocente diante dele, e também diante de ti, ó Rei, não cometi delito algum. Naquele momento, um suspiro coletivo percorreu a multidão. O rei arregalou os olhos, e um sorriso, talvez o primeiro em muitas horas, surgiu em seu rosto. Imediatamente ordenou que retirassem Daniel da cova. Os soldados rolaram a pedra e, com cordas e cuidado, ergueram o velho profeta de volta à superfície. Nenhum arranhão, nenhuma ferida, nenhuma gota de sangue, nem sequer o cheiro dos leões havia tocado sua pele. O milagre era inegável. O silêncio deu lugar a exclamações de espanto, e até mesmo os conspiradores, escondidos entre a multidão, não conseguiram conter o pânico estampado em seus rostos. A justiça, porém, ainda não havia sido feita. Dário, inflamado pela revelação, ordenou que todos aqueles que haviam conspirado contra Daniel, os homens, suas esposas e filhos, fossem lançados na mesma cova. E antes mesmo de tocarem o fundo, os leões os dominaram com fúria, revelando que, de fato, haviam sido impedidos por uma força superior na noite anterior. A cova que fora cenário de fé e salvação para Daniel, tornou-se palco de juízo para os ímpios. Em seguida, Dário redigiu um novo decreto, agora não de morte, mas de reverência. Façam todos, em todo o domínio do meu reino, tremer e temer diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino não será destruído, e seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário, e também sob o reinado de Ciro, o persa. E sua história atravessou gerações como testemunho de que, mesmo cercado por feras, aquele que permanece firme em sua fé jamais está sozinho.